Quanta vida você está deixando de viver por conta do medo? Todos nós viemos de fábrica com o chip do medo instalado como um objetivo de sobrevivência no nosso ser. Mas muitas vezes ele acaba interferindo naquilo que nós desejamos para a nossa vida. Ele age como um mecanismo de estagnação, de paralisação e muitas vezes você é impedido de realizar aquilo que você realmente deseja. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Como que o medo pode sabotar você. Mas melhor ainda, como que você pode sair desse ciclo de medo e viver a vida que você tanto deseja. Então fica comigo até o final, que hoje eu trago 4 dicas poderosas para você se colocar em movimento e sair desse ciclo de medo. Bora comigo? Todos nós viemos com o mecanismo do medo instalado dentro do nosso sistema, porque ele age como um mecanismo de sobrevivência dentro do nosso corpo. Quando a gente vai atravessar uma rua, ele impede que a gente atravesse sem olhar para os lados, porque poderíamos ser atingidos por um carro. Quando você está num prédio muito alto, ele sinaliza para você que se você chegar mais na beirada, isso é perigoso. Então, o mecanismo do medo, ele é um mecanismo de sobrevivência, ele serve para te manter vivo, para te manter seguro. Só que o problema é que muitas vezes ele começa a descompensar ao longo do caminho. A gente se coloca em algumas situações de medos que vão deixando o medo crescer demais dentro de nós. Até porque a gente tem 2 tipos de medo, o medo real e o medo imaginário. E quando o medo imaginário começa a tomar conta de você, que é um medo que pode ser de outra pessoa, algo que aconteceu com outra pessoa, e você acabou ficando com esse trauma dentro de você, ou muitas vezes pode ser algo que nem existe de verdade, mas a sua mente projetou aquilo como uma verdade absoluta e até hoje esse medo te paralisa. Então nós precisamos primeiro analisar se os seus medos são reais ou imaginários, para que você traga consciência se isso realmente faz sentido, você sentir medo disso que você está sentindo, ou se não faz sentido algum. Foi apenas um engano da sua mente e que por muito tempo paralisou você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é anotar tudo isso, trazer a consciência. Faz sentido isso que eu estou tendo medo? Não faz sentido, você descarta e aí a gente vai ver como que a gente vai trabalhar com tudo isso. Quando esse medo começa a descompensar e começa a paralisar você, ele começa a liderar a sua vida. Você deixa de fazer coisas que você gostaria de fazer por conta do medo. Muitas pessoas têm medo de falar em público e passam anos da sua vida sendo impedidas, muitas vezes de conversar com outras pessoas, muitas vezes de ser uma palestrante de sucesso ou até mesmo conseguir fazer uma simples apresentação na faculdade. Então, muitas vezes isso te causa sintomas físicos, sudorese, taquicardia, o que te deixa muitas vezes frustrado, irritado com você mesmo, pelo fato de querer fazer essa ação e não conseguir. Então, muitos de vocês já conhecem o meu caso, que esse de falar em público era uma situação que me acompanhava desde a infância. Eu não conseguia fazer um movimento de falar com pessoas, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia falar num vídeo, gravar uma live. E eu fui trabalhando todos esses medos ao longo aí de uns 2 anos para cá. Eu fui trabalhando cada um deles, fui fazendo método de exposição e hoje estou aqui, gravando um vídeo para vocês. Com muito amor, eu gosto de falar sobre o medo, porque eu sempre senti na pele o quanto o medo me impedia de realizar os meus sonhos. Então esse pode ser o seu caso e eu quero te ajudar, porque eu sei que isso nos deixa muito frustrado, isso nos deixa cada vez mais inseguro, com vergonha do mundo e a gente muitas vezes se culpa, se constrange, fica frustrado porque não conseguimos fazer um movimento de exposição, não conseguimos realizar aquilo que desejamos. Muitas vezes a gente acha tão lindo uma pessoa que sabe falar em público, que é comunicativa, mas nós que vivemos no medo não conseguimos fazer esse movimento. Então é para isso que eu faço esses vídeos, para que vocês consigam sair desse lugar e vão viver tudo aquilo que vocês desejam viver. Recentemente eu estava também lendo um livro que se chama Nação Dopamina. E nesse livro a autora traz o caso de David.
David era um menino que também tinha esse problema de exposição. David não conseguia apresentar na frente das pessoas os trabalhos da faculdade, e isso fez com que David trocasse o curso da faculdade. E dentro do relato do livro, ele até traz que foi a coisa mais difícil que ele fez na vida dele, porque ele amava o que ele fazia, o que ele estudava, e ele precisou trocar engenharia da computação para ser historiador, porque nessa outra faculdade ele tinha que se expor muito menos. Pode ser que um de vocês esteja passando por isso, abandonando os seus sonhos porque não consegue fazer o movimento de exposição, porque tem medo de se frustrar, porque tem medo do que as pessoas vão dizer, porque tem medo da sua reação física diante das outras pessoas. Então eu estou aqui para te dizer que nós podemos sim vencer todos esses medos e a gente consegue sim realizar aquilo que queremos. Tudo isso é um passo a passo, mas você precisa primeiro decidir que você quer sair desse lugar, porque é um trabalho, é uma jornada, a gente precisa sair da zona de conforto, nós vamos precisar nos desafiar, nós vamos precisar colocar à prova esse medo que nós temos, até que a gente consiga entender na nossa mente, no nosso corpo físico, que o medo não é real, que ninguém vai rir de você, que você não vai fracassar, que você não vai se frustrar de novo. Então, é um passo a passo, mas é possível, e eu estou aqui para te dizer que eu estarei com você nessa jornada. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é você decidir sair desse lugar, você estar tão desconfortável com isso que você diz: eu não quero mais, eu não vivo mais, eu vou pagar o preço que precisar, mas eu vou sair desse lugar de medo. Vindo a minha história e ouvindo a história de David, eu gostaria de te perguntar: o que você está deixando de viver por conta do medo? E agora que você tem algumas respostas dentro de você, porque elas já estão aí, você só precisava ter consciência daquilo que você está deixando de viver por conta do medo. A gente vai então para 4 passos que vai fazer você sair desse lugar de medo, dessa frequência de medo, dessa estagnação, e que vai te levar para o movimento da vida, que vai fazer você superar os seus medos e enfrentar com coragem tudo aquilo que você precisa enfrentar para alcançar aquilo que você tanto deseja. Seja um simples bom dia para as pessoas que passam por você, seja falar em público por uma multidão. O caminho é o mesmo. Você vai precisar se desafiar e se colocar em movimento de frente para o medo, dizendo para ele que ele não tem mais poder sobre a sua vida. O primeiro passo é ter consciência e ressignificar esse medo. Consciência é isso que a gente falou até agora. É verdade, reconheço que eu tenho medo de falar em público, que eu tenho medo de dar bom dia, que eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de passar vergonha na frente das pessoas. Isso é consciência do que você tem medo. E para ressignificar tudo isso, você pode fazer uma técnica de reprogramação mental, você pode fazer escritas de enfrentamento, entendendo o que é real, o que é imaginário. Não importa qual a técnica você vai usar, procure aquela que você tem mais identificação, aquela que ressoar mais com o seu coração e aquela que você vê que traz resultado para você. Seja uma técnica minha aqui do canal, seja a técnica de outra pessoa que você conhece, você tem muita afinidade, não importa qual seja e com quem seja. O importante é você ressignificar esse medo, você ter consciência se ele é um medo real ou um medo imaginário. E se ele é real, como que você pode fazer através das suas técnicas aí para sair desse lugar. Segundo item que eu acho que é importantíssimo para vocês, é vocês terem conhecimento e preparação daquilo que vocês desejam fazer, porque tudo isso te traz confiança. Por exemplo, se eu quero falar para as pessoas, quero fazer uma live, quero gravar um vídeo, quero falar em público, quero falar lá na reunião de trabalho, expor a minha ideia, falar aquilo que eu penso, trazer um novo projeto, tenha um conhecimento sobre isso que você vai falar, estude sobre o caso, aprenda cada vez mais, assista podcasts, assista vídeo de pessoas que falam sobre aquele assunto. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais repertório você tiver, mais confiança você tem na hora que você vai falar. E isso tudo vai diminuindo o seu medo. Por quê? Porque você sabe o que você vai falar. Você tem certeza e convicção de que aquilo que você vai apresentar está certo, está congruente, e isso tudo aumenta a sua confiança e faz com que o medo diminua dentro de você. Número 3, fortaleça sua identidade e sua autoconfiança.
Reconheça suas capacidades. Através do seu autoconhecimento, vai aumentando a sua coragem emocional, a sua autoestima. Esteja vestida de uma forma que você se sente bem. Comece a se arrumar de uma forma que você se sinta confiante. Tudo isso vai trazendo para você confiança e segurança de si mesmo. Então, automaticamente, você vai diminuindo o medo dentro de você, porque essa coragem, essa confiança, essa autoestima vai crescendo dentro de você e você vai dizendo: não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso entregar, eu sei tudo que eu tenho dentro de mim para entregar. Então você vai saindo da esfera do medo e você vai se tornando muito mais potente, muito mais forte, muito mais corajosa para seguir em frente, para enfrentar os seus medos. E o 4, não menos importante, é importante a gente saber que os 4 eles andam juntos e nós precisamos sempre estar trabalhando os 4, porque se você parar, provavelmente você vai cair de novo na esfera do medo e pode ser que em algum momento você paralise novamente. O 4, então, é o enfrentamento gradual. Por mais que você trabalhe técnicas de reprogramação mental, você vai aumentando a sua confiança, vai aumentando o seu conhecimento. Você só vai vencer o medo se você fizer um movimento de exposição. Então, para aqueles que querem falar em público, vão precisar se expor a falar em público. E o que vai te tornar corajoso, o que vai fazer a sua mente entender e o seu corpo entender que você não está em perigo diante do medo, é a repetição dessa exposição. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficando. Então você vai ter que falar em público muitas vezes para vencer o seu medo. É como quando a gente está lá na autoescola. Nos primeiros dias nós estamos morrendo de medo de pegar o carro e sair dirigindo. Mas você também só vai ter segurança quanto mais você dirigir. Então você vai na aula 1, 2, 3, 10, 15 vezes e lá pela 20ª vez você começa a melhorar as suas habilidades e se sentir cada vez mais seguro. Então, para todo medo, você vai ter que repetir várias vezes. O enfrentamento é o que vai te dar coragem e vai te fazer sair totalmente da esfera do medo e viver com coragem. Ir fazer aquilo que você precisa com autoconfiança, com segurança. Para finalizar, eu gostaria de te dizer que tudo isso é um processo. Nós falamos aqui de 4 itens: consciência e ressignificação do medo. 2, conhecimento e preparação. 3, fortalecimento da identidade e da autoconfiança. E 4, enfrentamento gradual. E é esses 4 passos que vão fazendo você diminuir esse sistema de alerta que está dizendo para você a todo momento que você está em perigo. Quanto mais você se expõe, mais fácil vai ficando. O seu corpo vai entendendo que vocês estão em segurança e não estão em perigo. Então você precisa repetir várias vezes. Entenda que tudo isso é uma jornada. Você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Quando você olhar para trás, você vai dizer: nossa, lembra aquela vez que eu tinha medo de fazer tal coisa? Hoje não tenho mais. Seja lá qual for o seu medo, enfrente ele. Faça os 4 passos que estão aqui descritos e você com certeza, daqui 1 mês, daqui 2 meses, vai ter vencido esse medo e ainda vai voltar aqui me contar que você estava paralisado em algum momento da vida e agora você consegue facilmente fazer isso que você deseja. E uma coisa que eu gostaria de te pedir de todo o coração é que você nunca desista de você. Você é o projeto mais importante e mais lindo da sua vida. Então não permita que um simples medo bobo roube a vida que você deseja viver. Faça suas reflexões hoje, volta no vídeo, faça suas anotações e comece ainda hoje a enfrentar os seus medos. Foi muito bom ter você aqui. Eu espero que esse conteúdo faça totalmente diferença na sua vida, que ele entre no seu coração, na sua vida e de fato traga uma transformação para você. Um grande abraço e eu te encontro aqui semana que vem num próximo vídeo.